Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD, terceiro trimestre de 2018, com o tema Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. E nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Cláudio Honor de Andrade. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Fogo Estranho Diante de Deus. O título da lição está baseado no incidente causado pelos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. E nós vamos ver aí uma investigação sobre a morte de Nadab e Abiú nesta lição. Então nós vamos ver quais as causas que nós podemos aí descobrir, as causas que estão claras e as prováveis causas também, né? Então nós vamos ver o que está escrito, porque o que nós podemos ver assim escrito mesmo a respeito disso são duas pistas que nós temos, né? Eles ofereceram fogo estranho, isso está claro, está escrito. E também está escrito que Deus não ordenara a eles que eles fizessem isso. Então essas duas coisas estão escritas. E nós podemos aí inferir, né? Ou nós podemos aí conjecturar outras coisas. Nós podemos dizer, por exemplo, que eles provavelmente estivessem embriagados. Com base em que nós vamos dizer isso? Então nós podemos imaginar que sim, não podemos provar biblicamente. Porque logo a seguir a morte deles, Deus deu uma ordem a Arão dizendo que os sacerdotes não poderiam beber bebida alcoólica. Então a gente pode pensar assim, por que Deus imediatamente à morte deles disse isso? Então porque provavelmente eles estivessem embriagados quando fizeram isso, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor e sem ordem nenhuma do Senhor. Também podemos imaginar que eles pegaram o incensário errado. O incensário, para fazer isso, era um incensário e a Bíblia diz que eles pegaram os próprios incensários. Também podemos imaginar isso. Também podemos imaginar que além do fogo, eles terem pegado o fogo no lugar errado, porque o fogo que deveria ser usado era o fogo que desceu do céu, e desceu lá no altar de bronze, aquele altar de holocausto lá fora do tabernáculo propriamente dito, né? Na parte do átrio, porque eles foram oferecer o fogo, eles foram colocar esse fogo lá no altar de incenso, que ficava imediatamente antes da cortina do Santo dos Santos. Então eles foram ao lugar santo. Ali no lugar santo tinha três coisas. Se você chegasse na sua frente, você olharia e via um véu que separava o lugar santo do Santíssimo, ou do Santo dos Santos, né? Lá no Santo dos Santos, lá dentro, tinha a arca, né? Tinha ali a presença de Deus, porque dentro da arca tinha as tábuas da lei, que representavam o Pai, tinha o vaso de maná, contendo o maná, que representava Jesus, pão da vida, e tinha a vara de Arão que floresceu, representando o Espírito Santo, aquela vara que foi gerado vida ali naquela vara, né? Então o poder de geração de vida do Espírito Santo. E o Pai ali representado pelas tábuas da lei, né? Então ele que deu a lei a Moisés, ao povo de Israel, através de Moisés. Então lá dentro existia isso, mas antes de chegar no Santo dos Santos, então do lado direito tinha a mesa dos pães da proposição, do lado esquerdo tinha o candelabro, aí você pode ver os braços do candelabro, cada um tem o seu significado, né?
Se nós ligarmos a isso aí, lá com Isaías, nós vamos ver aí o vão central, o Espírito do Senhor, aí você vai ver de 2 em 2 aí os significados, né, desse candelabro. Então, tudo tinha um simbolismo, aí o candelabro significando, vamos dizer, o Espírito Santo, né, a unção do Espírito Santo, as unções do Espírito Santo sobre Jesus. Vamos ver a mesa dos pães da proposição, alimento, né? Jesus é a palavra de Deus viva, está representando a alimentação de todo crente. E o altar de incenso, antes de chegar no Santo dos Santos, era o altar que significava, que nós olharmos, por exemplo, em Apocalipse, nós vamos ver que o incenso são as orações dos santos. Então aquele altar de incenso representava a intercessão de Jesus, a maneira de se chegar a Deus. Então o sumo sacerdote, por exemplo, quando entrava lá no Santo dos Santos, lá um dia por ano só, ele tinha que pegar o seu incensário, pegar ali no altar do incenso um pouco de incenso com brasas, colocar no seu incensário e ele ia fazer fumaça até encher ali a sala onde estava o Santo dos Santos, ficava cheia de fumaça e ele entrava no meio daquela fumaça, como que com medo, né, de Deus o matar. Então ele não poderia ser visto, porque ele era pecador, tinha defeito, estava entrando na presença de Deus, sendo homem. E essa presença de Deus, para entrar na presença de Deus mesmo, falar com Deus, ver Deus, somente Jesus Cristo poderia fazer isso, o sumo sacerdote perfeito, que não precisava oferecer sacrifício por si mesmo, como Arão tinha que fazer, porque ele era pecador, mas Jesus nunca pecou. Ele nasceu concebido pelo Espírito Santo e nunca pecou. Também Jesus não era como Arão, que morria e tinha que ser substituído por um filho mais velho. Jesus, ele morreu e ressuscitou, é eternamente sumo sacerdote. Também Arão era sacerdote de uma ordem humana de sacerdote. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Vida eterna, sem princípio, sem fim, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então, o nosso sumo sacerdote Jesus é Deus mesmo, está sentado à direita do Pai, onde ainda intercede por nós. Veja só, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós eternamente. Arão morria, tinha que ser substituído pelo seu filho. Então esse altar de incenso era o caminho de chegada ao Santo dos Santos e era significativo aí a intercessão. Então aquilo que era levado, o sacrifício, o sangue do bode, né, que era levado lá dentro para fazer expiação pelo povo, Jesus levou o seu próprio sangue, o sangue da eterna, da nova e eterna aliança. O sangue que Arão levava era o sangue da aliança que Deus fez com os israelitas, mas através do sangue de animais. E era uma herança passageira. Ela teve o princípio, mas teve fim. Já a nova aliança não, é uma aliança eterna. E é feita não com sangue de bodes, de animais, mas pelo próprio sangue de Jesus Cristo que entrou por nós. Olha só, o tabernáculo ali de Arão era um tabernáculo, figura do verdadeiro no céu. Mas Jesus entrou por nós, não foi aí naquele tabernáculo terrestre, ele entrou foi no céu, ele entrou no verdadeiro tabernáculo, ele entrou na verdadeira presença de Deus, a eterna presença de Deus. Então, o sacrifício de Jesus é perfeito, o sumo sacerdote Jesus é perfeito, o sacrifício dele é perfeito e eterno. É um sacrifício só. O de Arão tinha que ser feito todos os dias, tinha que estar ali, né, renovando tudo ali. O fogo tinha que ser aceso 2 vezes por dia. O Arão tinha que ir lá fazer esse fogo ficar sempre aceso. Já Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ele entrou na presença de Deus, onde lá o fogo nunca se apaga. Lá a glória de Deus está presente. E o tabernáculo lá é eterno. Não é como o da terra, que teve princípio e teve fim. Acabou o tabernáculo. Depois tivesse que fazer um templo, né? Colocaram
o templo, depois o templo foi destruído, depois reconstruído, depois destruído de novo, depois reconstruído e depois destruído de novo. Então, veja só, um tabernáculo que tinha um princípio, mas tinha um fim de dias. Já Jesus entrou no tabernáculo verdadeiro e eterno, que nunca será destruído. É a presença do Deus eterno que ele entrou por nós. Então tudo aí tem um significado muito importante. E nós vamos ver que o grande problema de Nadab e Abiú é que eles não consideraram a santidade ali, a coisa seríssima que eles estavam fazendo, e aquilo ali tinha um significado muito importante. Olha só, eles tinham que pegar o fogo que veio do céu e colocar lá no incensário, para manter o incensário ali com perfume suave, cheiroso, aquele era feito um incenso de especiarias, né, produzia um cheiro suave diante de Deus, e o fogo tinha que ser ali mantido aceso sempre. Aí eles pegaram, ao invés de deixar que Arão fizesse isso, que era Arão, o trabalho era do Arão fazer 2 vezes ao dia, eles foram e fizeram. Agora, eles pegaram outro tipo de fogo, não foi o fogo vindo de Deus. Então, se aquele altar de sacrifício lá fora, altar de holocausto, altar de bronze chamado, se lá era oferecido o cordeiro, veja só, para a expiação do pecado, aquilo ali representava o quê? A cruz, onde Jesus morreu por nós. É isso que representava aquele altar lá fora, aquele altar de holocausto, altar de sacrifício. Jesus se ofereceu em nosso lugar para morrer por nós. Então ele estava ali intercedendo por nós. Ele chega, ele morre por nós e ele vai agora interceder por nós. Ele se colocou em nosso lugar. Então ele passa pelo altar do incenso, mas lá no céu. Então ele vai se chegar a Deus com a oferta queimada, ele mesmo que se ofereceu. Então ele se oferece intercedendo por nós. Pode ver que a Bíblia diz que ele intercedeu por nós. Então ele foi em nosso lugar, ofereceu um sacrifício em nosso lugar. Então o altar de incenso tinha que pegar o fogo, que representa ali o sacrifício de Jesus, e chegar ao Pai. Veja só, o fogo veio de Deus, representando que Jesus veio de Deus, é filho de Deus, nasceu concebido pelo Espírito Santo. Então nós vamos oferecer uma coisa santíssima a Deus que tem um significado. Quando Nadab e Abiú pegam o fogo estranho, o que eles estão fazendo? Eles estão substituindo Jesus por algo humano. Eles mesmos produziram aquele fogo. Não era o fogo que Deus derramou, que Deus colocou ali, no dia que foi inaugurado o tabernáculo. Então eles pegaram outro fogo. Então eles estão dizendo, eu posso substituir o santo, posso substituir Jesus, posso colocar outro no lugar de Jesus e oferecer a Deus. Veja só. E é isso que as religiões fazem. O catolicismo romano coloca Maria no lugar de Jesus, o islamismo coloca Maomé, o budismo coloca Buda, e vai por aí afora, né? O espiritismo coloca aí Allan Kardec. Então, as religiões substituem Jesus. Foi o que Nadab e Abiú fizeram. Substituíram o fogo de Deus, o fogo verdadeiro. Então, por isso eles morreram. Tudo ali tinha um significado. Então, eles desobedeceram porque Deus não mandou, fizeram uma coisa por conta própria, oferecer um fogo que não era vindo de Deus, substituíram por um fogo produzido humanamente. Olha só. Então não santificaram a Deus, ou seja, não fizeram de acordo com o que Deus ordenara. Veja só. Eles desconsideraram a santidade de Deus, a ordem de Deus, a maneira de Deus fazer as coisas. E aquilo ali tinha um significado importantíssimo. E eles nem prestaram atenção, nem quiseram saber o real significado. E é assim que a Santa Ceia, por exemplo, né, é dito lá.
quem não participar dignamente da Santa Ceia, ou seja, sabendo o significado da Santa Ceia, lá diz que há muitos que morrem, há muitos que estão doentes, muitos passando por problemas, porque não consideram aquela Santa Ceia como a Santa Ceia, consideram como qualquer ceia. Participam vivendo em adultério, em pecado, de todo jeito. As pessoas nem jejuam no dia de ceiar, terminam de assistir lá um futebol, ou de se divertir em alguma praia, alguma coisa, e vão participar da ceia normalmente como se fosse participar de qualquer coisa. Então não dão o devido valor. Por isso que a Bíblia diz, há muitos que dormem, né? Há muitos que ficam doentes, não consideram a Santa Ceia do Senhor como algo santo, como ali algo na presença de Deus, com a participação ali, Jesus está presente. E assim, são várias coisas. As pessoas vão pregar, vão cantar, sobem lá no púlpito de qualquer maneira, com a vida toda atrapalhada, não consideram as coisas de Deus. Pregam a palavra de Deus aí pelas ruas, pelas praças, onde trabalham, tudo, mas estando em pecado. Depois ainda dizem, que eu pego, eu não ganho nenhuma alma, que não funciona, que não sei o quê, que eu faço lá, eles me perseguem, me xingam. É claro, você está em pecado e eles sabem disso. Então olha só, aquele que vai falar sobre Deus precisa ser santificado. Ele precisa se santificar todo dia, ele precisa ter uma vida separada para Deus. Ele não pode andar pecando, não pode andar no meio de pessoas pecando e concordando com o pecado, não pode participar dos pecados alheios, não pode viver de qualquer maneira. Tem que ter uma vida de oração, de jejum, de estudo da Bíblia, tem que se vestir diferente, se vestir de maneira santa. Tudo, em tudo ele é diferente, não pode comer de tudo, não pode ser conhecido como um glutão, não pode ser conhecido aí como um piadista, não pode ser conhecido como aí que não paga suas contas. Não, tem que ser conhecido como pessoa que realmente se esforça por não pecar, por viver uma vida separada para Deus, por representar Jesus Cristo. Pessoa que é usada por Deus, tem que ser usado por Deus. Tem que ter um ministério confirmado por Deus. Então, você professor de escola bíblica dominical, você obreiro, você líder de qualquer departamento, você está representando Jesus. Imagine um líder de uma banda que toca na igreja, um conjunto musical. Você líder, está ali representando Jesus, as pessoas estão de olho em você. Que tipo de vida você está levando? Quem você está representando na verdade? Então, vamos levar a sério isso. E principalmente, nós estamos falando sobre aqueles que lideram na igreja, porque eles são espelho para os outros. Mas todos os crentes devem prestar atenção nisso, todos os crentes devem se santificar, devem se separar para Deus, viver uma vida santa, correta e irrepreensível. Imagine aqueles que lideram, muito mais ainda. Então, vamos nos esforçar para não levar fogo estranho diante de Deus. Muitas vezes você está levando fogo lá da novela, do futebol, né, do seu divertimento, mas você tem que levar o fogo do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo para ir lá ministrar, para ir lá cultuar a Deus, para participar da Santa Ceia. Esse é o fogo exigido por Deus, é você cheio do Espírito Santo. Aprenda com os antigos que no dia de Santa Ceia todos jejuavam, todos estavam em oração, todos passaram o dia estudando, meditando na palavra de Deus. Jesus se manifestava na Santa Ceia de maneira maravilhosa. Eu já participei de ceia que começou o culto 7 horas da noite e terminou meia-noite a ceia. Jesus se apresentou no meio, falando conosco, batizando o Espírito Santo, libertando, curando, tocando nas pessoas,
Coisa maravilhosa. A Santa Ceia, onde Jesus realmente estava presente. Então a lição de hoje nós vamos ver aí, textual, Levítico 10:3, diz assim: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Então veja que, imediatamente após a morte de Nadab e Abiú, ali Moisés chama 2 levitas, manda retirar os corpos, né? Eles retiram na túnica deles, eles não podiam pegar no morto, então eles carregam na túnica, na própria túnica deles. Parece que o fogo não consumiu as suas roupas, não consumiu todos eles, foi um fogo que entrou neles, né? Um incêndio ali foi dentro deles, e eles morreram. Mas a roupa, pelo que nós inferimos lendo o texto, né? Eles pegaram os dois, foi na própria túnica deles. Então eles carregaram na túnica, dentro da túnica, levaram para fora. Veja só. Então, isso nós podemos deduzir, não podemos afirmar, mas é o que está escrito, que eles pegaram e levaram nas suas próprias túnicas, carregaram. Então, eles puxaram, foi pela roupa deles, né? Pela a túnica que eles usavam, o corpo ficou ali, caído em cima da túnica, eles pegaram e carregaram. Então, pelo que tudo indica, foi um fogo que não pegou nas roupas, queimou tudo, apenas um fogo interno que entrou dentro deles e os queimou por dentro. É evidente que saiu, né, pelos olhos, pela boca, né, os ouvidos. Então, pelos orifícios o fogo saía. Então eles viram que estavam queimando, mas não foi um fogo que queimou as roupas, queimou tudo. Pelo menos é o que nós entendemos. O que nós podemos ver aí é que imediatamente após a morte de Nadab e Abiú, foi proibido Arão de fazer o que todo pai fazia, né? Seus irmãos também de fazer o que todos os irmãos faziam. Eles rasgavam suas vestes, colocavam cinzas, né, na sua cabeça, né? Planteavam. Foi proibido Arão e seus filhos fazerem isso, os outros 2 filhos que sobraram, né? Então, imediatamente Moisés chama a atenção de Arão para não fazer nada, não reagir, e também Moisés chama a atenção dele, dizendo, é isso que Deus disse, serei santificado. Então o que vocês estão fazendo é uma coisa santa, dedicada a Deus. Tudo que você colocar a mão aqui é santo, pertence a Deus, a presença de Deus está sempre aqui. Não pode fazer nada diferente, não pode inventar nada, é do jeito que Deus disse. Então eles estavam correndo sério risco de morrerem também, Arão e seus outros 2 filhos. Era um momento perigosíssimo para eles. Então Moisés chama a atenção deles e consegue que eles se mantenham vivos. Não podia Arão entrar no desespero e seus outros 2 filhos. O povo não quer ver o seu sacerdote, o seu representante, o seu pastor, né? O seu líder desesperado. Não quer vê-los perdendo o controle sentimental, né? Emocional, espiritual. Não pode perder o controle. Um líder não pode perder o controle. Então ele tem que ter o autodomínio, né? Domínio próprio, que é uma das qualidades do fruto do Espírito. E nem sair para fora lá do tabernáculo e fazer o que quisessem, nada disso. Eles tinham que permanecer fiel ali, naquele trabalho que Deus os confiou. E isso chama atenção para nós, do ministério. Você entregou a vida para Deus, deu a vida para Deus. Você não pode ficar trabalhando secularmente para se manter. Confie em Deus, Deus cuida de você. Pastores, presidentes precisam acordar, atentar para isso. Os pastores de congregação foram escolhidos por Deus para dirigirem esta congregação, visitar o povo. Eles precisam ter tempo para orar, para jejuar, para meditar na palavra de Deus, para dar um bom alimento para o rebanho. Precisam visitar as pessoas que estão doentes, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão presas, precisam aconselhar os casais, tem muita coisa para fazer. A Bíblia diz que é digno do seu salário aquele que é obreiro,
Quando Deus chamou os levitas, olha só, não foi só o sumo sacerdote e seus filhos que foram mantidos. Toda a tribo de Levi, todos que foram chamados por Deus para trabalharem exclusivamente para Deus, todos eram sustentados. Verdade prática, o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Então a postura daquele que se entregou para Deus, daquele que representa Deus diante do povo, aquele que é líder em qualquer coisa na igreja, então a postura dele é postura santa, zelosa e de excelência. Então é o melhor. Tem que fazer o melhor que puder para Deus. Então você vai pregar, você tem que estar em jejum, tem que estar em oração, muita oração, meditação da palavra de Deus, você tem que estar conectado com Deus. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Então você tem que ser instrumento de Deus para fazer isso. A leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 11, que diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que os senhores têm falado pela mão de Moisés. Então esta é a leitura em que nós nos baseamos, para falar sobre a morte de Nadab e Abiú. Aqui está narrada essa morte de Nadab e Abiú. E nós vamos ver aí mais detalhes sobre essa morte, as possíveis causas, e vamos analisar isso aí. O comentarista faz uma análise, e nós vamos ver alguma coisa dentro disso aí durante o estudo que nós vamos fazer hoje, então, dessa lição. Esta lição de hoje, ela tem aí os seguintes tópicos e subtópicos. Nós vamos mudar aí a nomenclatura, vamos colocar do jeito que está na revista, que a revista chama de tópicos e subtópicos. Então vamos ver aí um resumo dos tópicos e subtópicos da lição. Então nós temos aí no tópico primeiro, os privilégios de Nadab e Abiú. Subtópico 1, ascendência levítica. Subtópico 2, ascendência araônica. Subtópico 3, participantes da glória de Deus. No tópico 2 nós vamos ver fogo estranho no altar. Subtópico 1, ignoraram a Deus. Subtópico 2, impaciência profana. Subtópico 3, apresentar o fogo estranho ao Senhor. No tópico 3, nós vamos ver luto no santo ministério. Subtópico 1, a morte de Nadab e Abiú. Subtópico 2, a remoção dos cadáveres. Subtópico 3, o luto é proibido. Vamos ver a introdução
que diz o seguinte: a história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer, como está em Gálatas 6:7. Nesta lição, veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor, e no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Como temos nos apresentado diante do Senhor, enquanto avançamos neste estudo, respondamos a esta pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Então, Gálatas 6:7 fala que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele ceifará. Então, olha só, eles estavam fazendo uma coisa santíssima a Deus e resolveram fazer a sua maneira. Resolveram dar um jeitinho, né? Assim estão os cultos hoje. As pessoas estão aí fazendo cultos, 70%, 80% dos cultos é só música. Então não existe mais espaço para Deus nos cultos. Deus não pode mais falar, Deus não pode mais curar, não pode batizar no Espírito Santo, não pode libertar. Não tem mais tempo para Deus. Então os cultos são feitos já, tudo programado, tudo escrito, quem vai cantar, quem vai pregar, tem hora para tudo, tem hora para acabar, tem hora para tudo. Tudo regulamentado pelo homem, sem a presença de Deus. Ninguém dá espaço para Deus. Mesmo que Deus esteja fazendo até milagres, o culto tem horário para acabar, é essa hora, o povo tem que assistir televisão, assistir Fantástico, o povo tem que comer, encher a pança, comer pizza, tem horário, é rígido o horário. Só que antes deveria ter pensado nisso, ao ficar cantando 1h20, 1h30, cantando. Então deveria ter pensado nesse tempo antes, não é? Então, o culto deve ser bem organizado, e na Bíblia tem lá, o culto tem que ter doutrina, tem que ter salmo, tem louvor, tem adoração, mas lá também tem o que? Línguas, interpretação, tem profecia, tem manifestação de Deus. Então nós estamos fazendo tudo, mas não deixamos Deus fazer nada, não deixamos nem Deus corresponder ao culto, para ver se ele está satisfeito com o culto ou não, se ele confirmou esse culto ou não, se ele ficou alegre com esse culto ou não. Queremos aproveitar e dizer para você que esse som que sai ao fundo, né, é um alarme de uma construção bem aqui em frente à minha casa, né, quando não tem um cachorro latindo, quando não tem um galo cantando, né, eu gravo o programa na terça-feira, 3h30 da manhã, mas agora tem um alarme tocando aqui em frente. Então, infelizmente, nós não temos condição de ter ainda um estúdio arrumadinho, a prova de som, um microfone de lapela bom e tal. Não temos isso ainda. Então, se quem quiser nos ajudar, nós sempre colocamos aí o nome da nossa conta, né? Então, você nos ajuda e nós podemos fazer uma coisa mais excelente. Também você pode contribuir nos convidando para estarmos aí. Você nos dá uma oferta para ajudar-nos. Tá? Nós damos palestras sobre escola bíblica dominical, sobre missões, sobre dons do Espírito Santo, sobre família, né? Aí para ciclo de oração, para jovens, palestras sobre escatologia. Então, são várias coisas. Você nos convida e nós estaremos aí na sua igreja e você contribui conosco para nos ajudar a fazermos esta obra. Então, Nadab e Abiú não poderiam dizer assim: nós não tivemos privilégios, nós não fomos nem convidados para falar com Deus. Eles não podiam dizer isso, porque quando Deus convidou Moisés e os anciãos para falar com ele, ele disse: chame Arão, Nadab e Abiú. Então eles pegaram seus incensários, que fazia parte, né, dos instrumentos de cada sumo sacerdote, pegaram ali os seus próprios incensários, colocaram ali incenso, colocaram fogo e levaram. Não sabemos se o incenso também não era o próprio, né, mas cremos que sim, que ali
só tinha incenso já próprio para ser oferecido, né? Mas a Bíblia só fala sobre o fogo que era estranho, não fala sobre o incenso que era estranho, fala sobre o fogo. Então colocaram o fogo, que era aquele incensário. Quem, por exemplo, é da Igreja Católica Romana, né, vê sempre esse incensário lá, né, na mão do sacerdote, né, ou de um coroinha, ou de alguém ali que balança aquele incensário ali, que faz fumaça. Né? Algumas religiões têm isso. Nós não usamos mais isso, é claro. Nós não temos que usar mais isso, não existe isso mais. Nós não vamos ver Paulo, Pedro usando essas coisas, nem Jesus usando isso. Então, veja só, eles pegaram então o incensário, levaram, colocaram incenso, colocaram o fogo, que não era o fogo do altar de bronze, não era o fogo onde Deus acendeu ali, mas pegaram outro fogo, colocaram o incensário e levaram. Esse fogo pode ser uma brasa, né? Pode ser brasa, não necessariamente aquele fogo acendendo. O incensário se colocava mais brasas lá dentro, junto com o incenso, né, que produzia aquele cheiro suave, aquela fumaça, né, e era levado então lá no altar de incenso e colocado lá aquelas brasas vivas ali com incenso aromático para ficar sempre ali saindo aquela fumacinha ali, né, que representa as orações, representa a intercessão. Então quando eles vão oferecer isso, veja bem, é lá no lugar santo que sai fogo do Senhor e os queima. Não foi aquele incêndio grande, senão queimava o Santo dos Santos todo ali, né? Então, por isso que eu estou dizendo que o fogo começou a pegar, e eu creio que eles correram. Quando o fogo começou a pegar neles, eles correram lá para fora. Então, quando Moisés chega, Arão chega ali, eles estão lá perto do altar de bronze, lá fora. Não lá dentro, no lugar santo. E nem no Santo dos Santos, eles estão lá fora. Então é isso que eu imagino, né? Que eles correram quando o fogo começou a pegar. Então eu creio que esse fogo pego internamente, tá? Queimou de dentro para fora. Não foi um incêndio grande, porque senão tinha queimado lá as cortinas, né? Tinha queimado o lugar santo lá tudinho. Então veja bem, devemos imaginar direitinho aí, analisar direitinho. Então para mim o fogo pegou dentro deles, queimou de dentro para fora, e eles foram morrer lá fora, correram lá para fora. Então Deus não se deixa escarnecer, as pessoas têm que considerar as coisas de Deus como santas, e Deus então os matou. Então Deus exige santidade, pureza, reverência daqueles que o servem. Então considere as coisas de Deus como santas, considere a posição que você assumiu na igreja, o seu ministério, o trabalho que você faz na igreja como uma coisa santa. Você é professor de EBD, é uma coisa santíssima que você está fazendo. Você está ensinando a palavra de Deus. Então é sua obrigação de estudar a palavra de Deus, orar, jejuar, se preparar para ministrar sua aula. Não é de qualquer maneira. Por isso que as pessoas perguntam: mas pastor Henrique, eu não sou batizado no Espírito Santo, posso ser professor do EBD? E eu digo logo: não, não pode. Quem não é batizado no Espírito Santo não pode ser professor de EBD. Eu nunca coloquei um professor que não fosse batizado. Sempre exigi que o professor de escola bíblica dominical seja batizado no Espírito Santo. Isso é o mínimo exigido. Se para servir comida tinha que ser batizado no Espírito Santo, conforme aí está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, os diáconos lá tinham que ser cheios do Espírito Santo. Imagine você que vai ensinar a palavra de Deus. Você não teve fé nem para ser batizado no Espírito Santo? Imagine o resto. Então é preciso sim. Você não é batizado? Pois vá orar e ser batizado. Assim que eu aceitei Jesus, eu li a Bíblia todinha em 3 meses. Então já me chamaram para ministrar aula, para dar aula de escola bíblica dominical. Mas eu fui dizer para Deus: eu só aceito se eu for batizado. Eu entrei para dentro do quarto e disse: oh Deus, o Senhor vai me batizar ou vai me matar, mas eu não quero mais viver sem ser batizado no Espírito Santo. Tenho que ser batizado no Espírito Santo. E eu fui batizado no Espírito Santo assim. Então você tem que tomar uma atitude. As coisas de Deus tem que desejar e acreditar. Então você chega diante de Deus, conversa com Deus, toma atitude. Eu quero ser professor
se Deus me chamou realmente para ser professor, então ele confirma isso. Então a primeira coisa é o batismo do Espírito Santo. Veja os crentes na Bíblia, aceitavam Jesus e imediatamente eram batizados do Espírito Santo. Era uma necessidade. E quando a Bíblia fala cheio do Espírito Santo, tenha certeza. O pastor Antônio Gilberto sempre dizia isso. Toda vez que se fala cheio do Espírito Santo, significa que eram batizados no Espírito Santo e que falavam em línguas. Vamos então, tópico 1, os privilégios de Nadab e Abiú. Então nesse tópico nós vamos ver subtópico 1, ascendência levítica, subtópico 2, ascendência arônica, subtópico 3, participantes da glória de Deus. Diz aí no início, não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Então não basta ser filho de pastor, filho de ministro, amigo do pastor, amigo do superintendente da escola bíblica dominical, bom dizimista, bom ofertante. Não basta isso. Tome cuidado, porque tem muita gente pensando que basta isso. Tem muito pastor presidente achando que a igreja é uma hierarquia, ou então um império, um reinado, tem que passar de pai para filho, como se fosse uma empresa. Então tome cuidado com isso. Tem que ser chamado por Deus, tem que ser confirmado por Deus. Estão querendo, na marra, fazer aí um filho, um descendente, um parente, ser na marra um obreiro, um bom pastor. Isso não tem jeito, no reino de Deus não funciona assim, não adianta. Tem que ter chamada de Deus, tem que ter um bom coração, tem que ter uma vida entregue a Deus. Aí Deus vai confirmar o ministério. Não pode ser assim igual estão querendo fazer. Nós temos visto pastor colocar até gente para ser pastor sem nem batizar do Espírito Santo a pessoa ser. Não, que ele tem muito dinheiro. Não, que ele é muito inteligente. Não, que ele sabe falar. Impressionante isso. Não querem nem saber a opinião de Deus. Nem saber querem. São os donos da igreja, proprietários, fazem o que querem. Os calvinistas são inimigos número 1 das manifestações do Espírito Santo. Sabem Bíblia? Muito. Padre também sabe Bíblia. Espírita sabe Bíblia. Olha o estudo bíblico de um espírita, de um padre, do Papa. Olha aí, esses calvinistas. É fácil, gente. Você pega ali a palavra de Deus, vai ver os versículos que combinam com aquilo ali, vai estudar ali, ligar uma coisa com a outra. Você descobre o significado das coisas. Você está pensando que não? Descobre. Pessoas inteligentes. Eu uso muita coisa que eles escrevem. Interessante, é só estudar. Você vai ligar ali um versículo com outro e tal, vai estudando ali. Você descobre muita coisa interessante. Agora, não vá dizer que foi o Espírito Santo que inspirou, que essas pessoas são de Deus, são cheias do Espírito Santo. Não, são não. Não são nem crentes, não são. Não são salvos. São inimigos do Espírito Santo, na verdade. Então, cuidado. E aí vai consagrar a pessoa, vai colocar para ser professor de escola bíblica dominical, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Mas a pessoa não tem nada de Deus. Nada que confirme o seu ministério. Deus não escolheu. Interessante que todo mundo sabe, menos a liderança. Subtópico 1, então, ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foram honradas com o sacerdócio divino. Você vê isso lá em Números 3, de 1 a 12. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito, os levitas serão meus, como está em Números 3, 12. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Então a tribo de Levi foi escolhida por Deus naquele episódio lá do bezerro de ouro, quando eles entraram a favor de Moisés e defenderam ali que não poderia haver idolatria. Então Deus os escolhe, os separa para trabalhar para Ele. Então era uma tribo honrada.
Então Nadab e Abiú, além de pertencer à tribo de Levi, por serem todos ali descendentes de Levi, filho de Jacó, né, eles também eram filhos de Arão, que foi escolhido para ser sumo sacerdote. Então olha só, aqueles ali, Arão e seus filhos, eram considerados, depois de Moisés, as pessoas mais importantes de Israel. Não é como no Brasil, que a gente tem aí a parte religiosa, né, entre aspas, separada da política. Né? Neles não. Lá o país era comandado por quem era líder religioso. Deus escolhia liderança. Era uma teocracia. Teo, Deus, cracia, governo. Então era o governo de Deus. Assim é nos países islâmicos, né? Assim, quem é líder religioso é o líder do país. Então veja só. Moisés era o líder principal. Depois de Moisés, vinha Arão. Depois de Arão, seus filhos. Então eles eram ali as pessoas mais importantes, mais respeitadas entre todos aqueles aí, quase 3 milhões de pessoas ou mais, 600 mil puxavam da espada, imagine quanta gente tinha. Então veja só, de 20 anos para cima, só esses 600 mil. Né? Então, muita gente, e entre toda essa gente, os mais importantes eram Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e os outros 2 filhos de Arão. Né? Olha só, Eleazar e Tamar. Mas, mesmo assim, não consideraram isso. Fizeram coisa errada, achando-se talvez grandes, capazes talvez até de substituir Arão antes dele morrer. Né? Quem sabe uma ideia de rebelião, como fez lá a irmã de Moisés, né? A Miriam. Certo é que Deus não gostou e a Bíblia justifica dizendo por causa do fogo estranho que ofereceu. Tópico 2, ascendência araônica. Além de pertencer à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio, como está em Êxodo 6, 23, 28, 1. Era o ofício mais honroso de todo Israel. Nem os reis podiam exercê-lo, segundo de Crônicas 26, 18. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai desse glorioso ministério. Então, como nós já falamos, né, olha só, Nadab e Abiú eram filhos de Arão e os próximos sucessores de Arão. Se você olhar na genealogia, eles eram os filhos mais velhos. Então, eles seriam os próximos. Quando Deus chama Arão, Deus cita o nome deles junto. Estou chamando Arão, os seus 4 filhos. Colocou e disse o nome deles. Então, eram pessoas importantíssimas que tiveram o privilégio de serem os maiores e mais reconhecidos líderes da nação de Israel. Nem os reis depois eram maiores do que o sumo sacerdote. Nem os reis poderiam ser como sacerdote, substituir o sacerdote. Então, é uma coisa importante. E olha que a nação, como ela era teocrata, né, Deus que governava, então o representante máximo de Deus era o sumo sacerdote. No subtópico 3 diz participantes da glória de Deus. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciãos de Israel, como está em Êxodo 24:1. E ali, no Monte Sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina, como está em Êxodo 24:9 e 10. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Está escrito em Êxodo 24:8. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Vamos ler um trechinho. Olha aí. Êxodo 24, 9 em diante. Diz assim, olha, subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel,
e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Então Nadab e Abiú agora viram aquela glória tremenda de Deus, e eles então voltam, e Moisés sobe, com Josué, e Moisés vai passar ali 40 dias na presença de Deus. E lá ficam responsáveis pelo povo, ficam Arão e Ur responsáveis então em atender o povo em lugar de Moisés, E Arão, é claro, os seus assistentes diretos eram os seus 4 filhos. Mas veja só que Arão logo se perde, O povo quer aí fazer um bezerro de ouro, Arão lidera-os, libera para que eles façam. Então não soube se manter fiel também como Moisés. Ele erra e muito provavelmente também já é um motivo para que seus filhos Nadab e Abiú depois sejam desobedientes, e façam à sua maneira as coisas. É um mau exemplo do pai deles. Então o obreiro, deve ser exemplo para os seus filhos. Exemplo de santidade, de oração, de jejum, de estudo da Bíblia. Esse é o exemplo. Se os filhos não considerarem isso aí coisa boa, coisa de Deus, problema deles. Agora você tem que ensinar e tem que ser exemplo. Então meus filhos podem dizer, podem dar testemunho, sempre que levantaram, viu, o pai todo dia, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, estava aos pés do Senhor orando, todo dia. Sempre vi o pai jejuando, estudando a Bíblia, ministrando a palavra de Deus, pregando, ganhando almas, batizado no Espírito Santo. Então, coisa normal na vida daquele que é um obreiro, que é um líder na casa de Deus. Então, ter um dom do Espírito Santo, ser batizado do Espírito Santo, isso é normal para um obreiro, para alguém que serve a Deus, que faz a obra de Deus. Coisa normal. Não é coisa anormal. Hoje parece que é uma coisa anormal ser santo. É uma coisa anormal ser usado por Deus em dons, de ser batizado do Espírito Santo, falar em línguas. Parece anormal na igreja de hoje. É uma coisa impressionante isso. As pessoas não se escandalizam com pecado, se escandalizam é quando Deus se faz presente na igreja. Impressionante isso. Vamos então ao tópico 2, fogo estranho no altar. Nós temos aí subtópico 1, ignorar a Deus, subtópico 2, impaciência profana, subtópico 3, apresentar o fogo estranho ao Senhor. Veja na introdução do tópico 2, 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram o fogo estranho no altar sagrado. Então, subtópico 1, ignoraram a Deus. Ao adentrarem no lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel, como está em Êxodo 25:8, Números 14:14. O Deus onipresente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. Então eles fizeram como muitos fazem na Santa Ceia, no culto, não consideram a presença de Deus. Então agem de qualquer maneira, conversam o que querem, mexem no celular, fofocam, comentam futebol, novela. Então as pessoas estão hoje dentro da igreja como se estivessem lá na beira da praia. Coisa tremenda. Nadab e Abiú, então, fizeram isso. Eles desconsideraram a presença de Deus, o trabalho importante que faziam para Deus, a santidade daquele trabalho. Então era coisa separada, de uso exclusivo de Deus. Cada um daqueles objetos foram consagrados a Deus. Eram coisas santíssimas. Foi explicado, foi dito isso para eles. Então eles desconsideraram tudo isso. Eram irreverentes, como a maioria das pessoas hoje que servem aí no altar são irreverentes. Musicistas irreverentes.
corais irreverentes, vocais irreverentes, pregadores irreverentes, filhos de pastores super irreverentes. Quer ver o exemplo de alguém irreverente que morreu? Olha lá, Uzá, irreverente, tocou na arca, não era permitido fazer isso. Então eram coisas santíssimas e deveriam ser levadas a sério, deveria ter reverência pelas coisas de Deus. Tem gente aí pegando até caixa de som da igreja emprestada, fazendo comício político, ou usando aí no fim de semana para fazer lá as festinhas, empréstimo até para as pessoas que nem crentes são. Cuidado, as coisas de Deus são de Deus, para uso exclusivo das coisas de Deus, cuidado com isso. E tome cuidado, porque púlpito não é lugar de ímpio. Microfone de igreja é consagrado para falar a palavra de Deus, não é para falar política, não é para mentir para o povo, não é para enganar as pessoas, não é para macumbeiro usar. Cuidado com o que você está fazendo. Subtópico 2, impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Êxodo 30, 7 a 9. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Bom, podemos entender aqui que o trabalho que eles fizeram, quem deveria fazer era Arão. Eles fizeram algo que não estava autorizado a eles fazerem. Era só para Arão fazer. Nós temos a ordem para Arão fazer. 2 vezes por dia tinha que ir lá, né? E colocar ali brasas junto com incenso lá no altar de incenso. O certo é que eles fizeram, e a Bíblia diz que Deus não ordenara a eles fazer isso. Então, não era para eles fazerem, né? Então, disso aí nós deduzimos que eles queriam assumir o lugar do pai antes mesmo de ele morrer. Quem é que fez isso antes? Veja só, a tia deles, Miriam, fez isso e ficou leprosa por causa disso. Porque queria o lugar de Moisés, achou-se importante que nem Moisés. Olha só. Deveriam ter aprendido com essa lição, mas não aprenderam. Subtópico 3, apresentar o fogo estranho ao Senhor. Não bastava ter um incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Êxodo 30, versículo 9, Levítico 16, 12. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Êxodo 30, versículo 37. Mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso, nem com o fogo. Por isso o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Então, certo aqui, que nós podemos entender, é que não havia problema com incenso, já que esse incenso era fabricado e tinha ali já uma quantidade guardada, né? O problema foi o fogo, que era ordenado pegar o fogo do altar do holocausto, né? Porque aquele fogo foi Deus que acendeu. Então, certo que a Bíblia está dizendo que pegaram fogo estranho e colocaram para acender o fogo no incensário, manter o fogo do incensário aceso. Pegaram incenso e fogo. Só que esse fogo não era vindo de Deus, mas um fogo produzido humanamente. Nós estamos vendo hoje na igreja muito acontecer isso, né? Principalmente com a música. As pessoas acham que música, que é louvor, é mais importante que tudo, mais importante que a palavra de Deus, mais importante que a manifestação de Deus. Na verdade, está sendo um fogo estranho. É isso que estão fazendo. Estão colocando um fogo estranho. Estão colocando isso aí para emocionar as pessoas, substituindo a presença de Deus. Quer ver outra coisa? Pregadores. Se tem um pregador famoso, que pula, que grita, que toca, a igreja lota de gente. Olha só. Se tem um cantor famoso, uma cantora famosa,
a igreja lota de gente. Isso aí é fogo estranho. Aí os pregadores contam lá uma história que vai emocionar, faz as pessoas chorarem. São os pregadores de hoje, nós estamos vendo aí. Terrível. Falam cada coisa que a gente fica assim com o cabelo em pé. Mas são famosos, ganham muito bem, pregam por toda parte, porque o povo quer isso, um fogo estranho, porque sabe quando Deus está presente, a coisa é diferente. O fogo de Deus é terrível. Ele pode santificar, mas também ele pode ser um fogo de juízo. Então as pessoas têm medo do fogo verdadeiro de Deus. Querem amontoar doutores conforme as suas próprias concupiscências, né? Seus desejos, suas ambições. Convidam doutores, ensinadores. Esses ensinadores jamais vão falar aquilo que Deus quer falar, mas falam bonito, né? Diplomas e mais diplomas, sabedoria humana e mais sabedoria humana, mais manifestação de Deus, nada. Presença de Deus, nada. Resultado espiritual, nada. Fogo estranho. Cuidado com o fogo estranho. E tem os que inventam as coisas como se fosse Deus fazendo. Não é? Não tem por aí? O irmão ali, ele entrou na internet, no Facebook, lá estudou as pessoas da igreja, aí chegou na hora, começou a dizer que estava profetizando, que era Deus que estava falando, começou a dizer, fulano de tal, você tem um filho tal, uma filha tal, seu marido tal, você foi a tal lugar, e a pessoa pensa que é Deus que está falando. É fogo estranho. Tem pessoas aí que ele ora e ele empurra a pessoa para cair. Aí é fogo estranho. Não foi Deus que tocou na pessoa e ela caiu. Foi a pessoa que empurrou o outro. Tem fogo estranho na igreja. Acontece isso aí por aí. Existe igreja por aí pagando as pessoas para dar testemunho falso. Tem igreja assim, fogo estranho. Então tomemos cuidado, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Existe muito engano, existe muito dinheiro envolvido nessas coisas. Tópico 3. Luto no Santo Ministério. Subtópico 1, a morte de Nadab e Abiú. Subtópico 2, a remoção dos cadáveres. Subtópico 3, o luto é proibido. Então a introdução do tópico 3, a morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido num único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. Subtópico 1, a morte de Nadab e Abiú. Ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Levítico 10, 2. Pelo que observamos no texto sagrado, Deus os matou pelo fato que eles não terem levado em conta a santidade divina. Levítico 10, 3. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória. Diante do fato, o sumo sacerdote Israel calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. Então nós entendemos que, quando eles ofereceram fogo estranho, saiu fogo do Senhor, entrou dentro deles, começou a queimar. Nós entendemos que eles correram para fora, já que Moisés e Arão depois viram que eles estavam queimando. Não podia ser lá dentro, porque senão ia queimar a tenda toda, Ali era tudo feito de couro de animais, E até couro de peixes. Ela tinha tudo isso aí, a cobertura do tabernáculo. Então ali queimaria tudo, se fosse um fogaréu ali. Então nós cremos que o fogo saiu de diante do Senhor ali, do altar de incenso, o fogo veio e entrou dentro deles, eles correram para fora, foram morrer lá fora. Então nós entendemos que eles não consideraram as coisas de Deus santas, não obedeceram às ordens de Deus, porque está dito aí que Deus não tinha ordenado a eles fazerem isso, e também porque eles queriam fazer algo que era
para Arão fazer. Então, eles queriam fazer para aparecerem como se fossem grandes, como se também pudessem fazer tudo que Arão poderia fazer. O mesmo pecado que Miriam teve, né? Arão também participou. Então veja só que o exemplo de Arão para os filhos não foi nada bom. Ele também construiu, ajudou a construir lá o bezerro de ouro. Arão também participou da rebelião contra Deus junto com Miriam. Então veja só que o exemplo do pai não foi bom. Os filhos, Nadab e Abiú aí parece que aprenderam com o pai. Ao invés de aprender a lição, o que ocorreu por causa disso, eles consideraram que poderiam também fazer a mesma coisa e não morreriam, como não morreu Miriam e nem Arão. E isso nos chama atenção para a quantidade de pessoas hoje que estão aí na internet, por todo lado, são famosos por causa de uma fama que eles mesmos construíram. Não teve confirmação de Deus. Nos ministérios, que não existe nem dom do Espírito Santo, nada que confirme o ministério. Mas são pessoas inteligentes que sabem usar a mídia, tem equipes para isso. Veja só. Aí vão fazendo sua própria fama. Não é Deus. Deus não confirma nada. Não tem dom do Espírito Santo, não tem poder nenhum funcionando através dele, vindo de Deus. Mas tem poder aquisitivo, tem dinheiro. Aí os programas aí pela internet aí de calvinistas estão fazendo maior sucesso. Mas pelo YouTube, pela TV, são vários, fazem maior sucesso. Tem dinheiro, sabedoria humana, dinheiro, mídia trabalhando a favor. Veja só. Mas não tem unção de Deus, não tem poder de Deus, não tem dom do Espírito Santo, nada disso. Não tem confirmação de Deus. Mas eles têm o que o mundo quer. O mundo quer mídia, o mundo quer palhaçada, o mundo quer teatro, representação. Não querem Deus. Infelizmente nós temos isso. Subtópico 2, a remoção dos cadáveres. Moisés então ordena os 2 primos de Arão, Misael e Elzafã, a remover os cadáveres da casa de Deus. Levítico 10, 4. No episódio de Ananias e Safira, os corpos de ambos foram levados para fora por alguns jovens da igreja, recém-inaugurada pelo Espírito Santo, como está em Atos 5, de 1 a 11. Quando Nadab e Abiú morrem, Moisés então manda seus 2 primos pegarem aqueles mortos e tirarem do arraial. Não é só dali do tabernáculo. Tinha que tirar para fora do arraial. Por quê? Eram considerados o quê? Imundos. Corpos mortos. E pelo juízo de Deus sobre eles. Então era coisa amaldiçoada. Tinha que ser colocado fora do arraial. Foram levados para fora do arraial. Nós temos um episódio também de pessoas que não consideraram as coisas de Deus como santas, e no Novo Testamento, que pagaram com as suas vidas. Veja aí, Ananias e Safira. Mentiram, enganaram, E a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Olha só. Estavam mentindo para Deus. Achavam que estavam mentindo para Pedro, para os irmãos, mas estavam mentindo para o próprio Deus. Morreram por causa disso. É coisa séria isso. Quantas pessoas fazem isso? Deus é misericordioso, é muito bondoso. Quantas pessoas recebem aí por mês, não quer receber o 10 mil, aí vai dar dízimo, ele dá o dízimo lá e dá R$500. Quantos recebem 1.000? Na hora de dar o dízimo, dá R$50. Está pensando que está mentindo para quem? Para o pastor? Para a secretária que recebe lá o dízimo? Não, você está mentindo para Deus. Você está querendo enganar Deus. Coisa absurda, mas é verdade. Subtópico 3, o luto é proibido. Apesar da tragédia que se abateu sobre a sua família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza, como está em Levítico 10, 6 e 7. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à dispersão.
como está em 2º livro de Samuel 19, de 1 a 7. Às vezes temos de suportar o insuportável a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima de nossa dor. Então, um representante de Deus não pode se desesperar devido à morte de um parente, né? Uma coisa perigosa isso. Não pode perder o domínio próprio. Então, Arão, o costume era o quê? A pessoa rasgava suas vestes, jogava cinza na cabeça, né? Saía feito doido para chorar, prantear, reunia a família, os amigos. Era uma coisa tremenda. Mas Moisés chamou a atenção. Cuidado, Arão. Cuidado, os filhos de Arão, Eleazar e Itamar. Cuidado. Vocês não vão rasgar as vestes, não vão jogar cinza sobre a cabeça. Vocês não vão sair do tabernáculo, porque está sobre vocês o óleo da unção de Deus. Vocês têm que ficar aí dentro. Não saiam. Então não planteiem, não gritem, não se desesperem, porque vocês representam Deus e fazem a obra de Deus. Cuidado, um líder, um obreiro, não pode se desesperar pela morte de ninguém. Principalmente pela morte de pessoas que sofreram o juízo de Deus. Veja só, o rei Davi fez isso por causa do filho Absalão. Gritava, pranteava quando Absalão morreu. E o povo que tinha vencido a guerra contra o próprio Absalão, que tinha se voltado contra seu pai, tomou o reino do seu pai, o povo queria comemorar, se alegrar, e o povo sabia agora, nós vamos chorar ou vamos ficar alegres? Porque o rei está gritando aí, chorando, desesperado, porque morreu o seu filho Absalão. Mas o filho Absalão não valia nada, era inimigo dele. Então ele foi chamado a atenção pelo seu general, que disse para ele: olha, se você continuar assim, nós vamos todo mundo embora, vamos abandonar você. O povo está aqui para festejar uma vitória sobre o inimigo. Você não pode continuar assim, se lamentando. Então, Davi acordou de repente que ele estava fazendo uma coisa errada. Olha só, o líder tem que olhar. E muitas vezes nós temos visto líder aí, pastor, em velório de pessoa descrente e colocando descrente como se ele fosse crente, como se fosse salvo, como se fosse pessoa boa. Cuidado com isso, não torça as coisas. Vamos ver a conclusão. Devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divinas, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador, como está em Isaías 30, 27. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. Então o comentarista está chamando atenção para esses cultos falsos, né? E é o que mais nós temos hoje. Cultos onde não existe a manifestação de Deus. É porque não foi um culto que agradou a Deus. Isso é simples. Olha lá, nós estamos estudando Levítico. O que aconteceu? Quando eles obedeceram a Deus, fizeram o culto do jeito que Deus mandou, o que aconteceu? Deus se manifestou no final do culto. Desceu fogo, a glória de Deus apareceu ali. Era Deus dizendo: estou satisfeito com o culto que fizeram. Fizeram do jeito que eu ordenei, me agradei. Mas o que acontece nos nossos cultos? Olha aí o final dos cultos, como é que é. Será que a glória de Deus está ali, ou apenas a emoção das pessoas, porque cantaram uma música, cantaram uma historinha para alguém chorar? Mas Deus estava presente? Como é que Deus se manifesta? Tem gente que nem sabe. Tem igreja por aí que a gente pergunta: quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo aí na festa que vocês fizeram? E a pessoa diz: aqui já tem uns 3 ou 4 anos que ninguém é batizado no Espírito Santo. A gente pergunta assim: quantas pessoas foram curadas aí dessa festa que você fez? Gastou uma fortuna pagando cantor, pregador? Quantas pessoas foram curadas? Não, aqui
Há muito tempo que a gente não vê falar nisso, de algum milagre de Deus, uma cura, alguma coisa. Muito tempo. Muitas vezes a gente pergunta, quantas almas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Às vezes até apresentam um número lá, até grande. Aí você vai lá, daí 1 mês, 2 meses, pergunta, a classe dos novos convertidos, onde é que está? Não tem novo convertido. Mas que isso? Você disse para mim que tem uma festa aqui que aceitou Jesus, mais de 100 almas. Onde é que estão essas almas? É uma coisa esquisita que está acontecendo na igreja hoje, não é? Então você vai investir dinheiro para arrecadar dinheiro. Tudo bem, então você está fazendo um investimento, convidando alguém famoso, pagando uma fortuna para ele, porque vai muita gente, vai dar uma oferta muito grande. Então você está fazendo um negócio, um investimento financeiro. Tudo bem. Não precisa de resultado, não precisa nem de Deus estar presente. É um comércio, um investimento. Agora, se você quer fazer a obra de Deus, você tem que estar o quê? Com a equipe que vai jejuar, orar, interceder, né? Vai evangelizar, trazer as pessoas. O que você está investindo? No reino de Deus. Você quer que almas sejam salvas e permaneçam na igreja. Você está querendo que as pessoas sejam beneficiadas, sejam curadas, que os crentes sejam batizados no Espírito Santo, que os endemoniados sejam libertos. Olha bem, isso é um investimento no reino de Deus. Mas você está preocupada com o seu reino e não com o reino de Deus. Tome cuidado. Fogo estranho. Cuidado. Então sejamos puros, santos, um coração limpo diante de Deus, sempre pensando, Deus está vendo meu coração, minha intenção, meu desejo. Esteja sempre diante de Deus, separado para Deus. Nós temos experimentado disso. Todo lugar que vamos, Deus se faz presente. A palavra é pregada, almas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Existe uma real presença de Deus. Tenha certeza disso. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você deseja começar uma vida nova agora, na presença de Deus, se separando para Deus, faça isso, fale com Deus agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti, Senhor, arrependidas pelos seus pecados. Ajuda-os agora, Senhor. Oh, friar la cruz enquanto resta fosse na nação. Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida para que você seja salvo. Em nome de Jesus, receba agora a salvação, perdão pelos seus pecados. Em nome de Jesus, creia, seu nome está sendo escrito no livro da vida no céu agora. Pai querido, toca nessas vidas que se chegam a Ti, decididas agora a santificar suas vidas, a trabalharem para Ti, a serem cheias do Espírito Santo, a se consagrarem totalmente a Ti, Senhor, a fazer a Tua obra com santidade, com temor, com excelência. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.